Você já parou para pensar no que significa simbolicamente o Sol ou a Lua se apagarem, sumirem do céu? Pois então, a gente está numa temporada de eclipses, né? Especificamente nesse momento em Virgem e Peixes, e esses eventos sempre causam um grande rebuliço, né, na internet, entre as pessoas que gostam de astrologia. A comunidade astrológica se divide, né, em pensar estes eventos. Mas a minha ideia aqui é compartilhar a natureza desses eventos celestes tão importantes desde sempre, desde que existe astrologia. Na antiguidade, os eclipses eram vistos como eventos bastante perigosos e de mau presságio, né? Em resumo, era isso, mas vamos desenvolver aqui o porquê e aí você talvez consiga tirar algumas conclusões também, tá? Nunca foi visto o eclipse como algo comum, como algo basiquinho, como algo super tranquilo. Por quê? Porque você imagina, estava lá 4, 5 mil, 6 anos, 6 mil anos atrás, não havia energia elétrica, você se guiava pelas estrelas, e aí durante a noite você estava lá com a lua cheia, enorme, repleta, belíssima, iluminando toda a cidade. E aí do nada, de repente, a lua sumia, a lua era engolida, né? E cadê a lua? Ou o contrário, né? Era dia, o sol tava a pino, tava ali super claro, a vida na cidade acontecendo, e de repente o sol é que era engolido e o dia se transformava em noite. Você imagina. Isso, para aquela sociedade, para aquele contexto histórico, era muito assustador, né? O sol e a lua sendo os holofotes e as luzes celestes, eles tinham que estar sempre acesos para que aquela sociedade pudesse se orientar com clareza. Então a imagem dele sumindo é muito forte, é muito impactante. E por isso tudo, os eclipses adquiriram um significador de presságios desafiadores, né? Porque algo se oculta. Então, se a astrologia pretende, a partir de uma observação do céu e do que está acontecendo ali, entender o agora e prever o futuro, né? Se preparar para o futuro, quando as luzes se apagam, algo se apaga também, algo se oculta. E isso é capaz de anunciar grandes tensões, grandes reviravoltas, mudanças coletivas muito grandes, instabilidades, até mesmo eventos marcantes em figuras poderosas e quem sabe até nas vidas individuais. Só um parênteses, para entender os impactos nas vidas individuais, tem muitos critérios que a gente precisa adotar, tá? Vou chegar lá. A natureza desse fenômeno, qual é? Os eclipses ocorrem quando o Sol, a Lua e os nodos lunares se alinham quase perfeitamente ou perfeitamente, né? Isso significa que não vai ser apenas uma lua nova ou uma lua cheia quaisquer, né? O eclipse do Sol sempre acontece em uma lua nova e o eclipse da Lua sempre ocorre em uma lua cheia. Então, isso já traz um tom de que este ciclo lunar vem com um rebuliço, vem com um negócio ali meio diferente, porque a luz está perturbada, né? E se a luz está perturbada, não é uma lunação qualquer, que a gente dispensa um olhar mais atento a estes significadores de falta de luz. Falta, note essa palavra. E aí, se o Sol e a Lua são as luzes celestes e em um determinado momento elas faltam, então isso significa que as fontes principais de vida, de tempo, de fertilidade estão prejudicadas de alguma forma, certo? E esse apagamento é um sinal de eventos extraordinários e difíceis. Por que difíceis? Porque se há apenas escuridão, nem que seja
por um tempo, ali fica tudo muito confuso. Ali a vida se faz mais desafiada em acontecer. Aquilo que está muito estruturado, aquilo que a gente já conhece, que está estabelecido, passa também por uma conturbação ali, uma escuridão que pode desencadear em destruições, em desmoronamentos, né? Sendo assim, essa imagem toda das luzes se apagando tem uma força muito grande de rupturas e de desordem. A durabilidade das previsões que a gente pode fazer a partir da avaliação, né, de um eclipse é maior, é mais longa. Uma lunação, o ciclo da Lua, de mais ou menos 28, 29 dias, que a gente chama de lunação, tem impactos ali para esse período, né? Os eclipses não, eles se desdobram por muito mais tempo, às vezes por anos, né? Uma série de eclipses, como esse em Virgem e Peixes que a gente está vivendo atualmente, dura cerca de 2 anos e meio, né? Às vezes chega a 3 anos e os seus desdobramentos se esticam um pouquinho mais. Então tem uma dramaticidade em torno dos eclipses que não deveria ser ignorada e não deveria ser entendida como um catalisador de vida, e sim de transformação. E aqui usando uma palavra um pouco mais amena. Não pretendo causar com essas explicações e essas afirmações nenhum temor em torno destes eventos, mesmo porque eclipses acontecem há milênios e estamos aqui ainda, né? Sobrevivemos a todos eles, mas eles são catapultadores de radicalidades e que eventualmente o mundo ou a vida ali, mais individual, precisa atravessar. Só que o difícil é que esse atravessamento vem de um jeito um pouco menos gentil, né? E tem essa denotação de algo que se pega muito de surpresa, que engole, né? Que surpreende. Isso nem sempre é fácil. As bases ali ficam muito fragilizadas. Um eclipse solar, em geral, tem mais impactos em relação a figuras de poder, de governantes, reis, monarcas, por exemplo, ou figuras de muito destaque dentro ali de uma sociedade, né? Em geral, também a gente pode entender que esses eventos vão versar sobre o futuro, né? Sobre radicalidades futuras. Enquanto o eclipse do Sol, da Lua, desculpa, o eclipse lunar, ele tem uma orientação mais para memória, né? Para memória, para o passado, para situações anteriores àquelas que estão estabelecidas e que são reverberadas, né? Se colocam ali em evidência, trazendo uma necessidade de mudança, de ruptura, né? Sendo o Sol aquela figura centralizadora de poder, a Lua é o povo, né? Então, eclipses da Lua tendem a colocar as populações, os povos, um pouco mais vulneráveis dentro daquele período da série que estiver acontecendo. Falando em durabilidade, o tempo de duração do evento astronômico mesmo traz algumas pistas de quanto tempo a gente pode entender que ele vai durar ali em significadores, pensando astrologicamente. Outros critérios de avaliação e previsão são o local em que o eclipse é visto. Então, assim, estamos todos sob o mesmo céu, mas os eclipses não são vistos no mundo inteiro ao mesmo tempo, da mesma forma. E o local de visibilidade faz muita diferença, e aonde ele é visto, ele tende a ter mais impacto, seus significados têm mais força, têm mais relevância. Aonde ele não é, não significa, né, que nada, que, então, passamos ilesos. Mas é que a coisa é um pouco mais amena. Então, é até bom quando um eclipse não é visto no nosso país de origem, se a gente tem coisas no mapa, planetas, graus, enfim,
que se associam ao signo e ao grau ali onde esses eventos estão acontecendo, porque aí tem menos obstáculos, vamos colocar assim, né? As coisas elas ocorrem de uma maneira mais fluida, menos tensionada. Outros critérios de avaliação para entender, né, o que se pode prever são sempre o signo, o grau do signo onde o Sol ou a Lua se eclipsam, a casa astrológica, e aí é o caso de abrir um mapa do momento exato do eclipse, né, para a gente entender onde acontece ali, o que se mobiliza em termos coletivos, sociais, né, e individualmente olhar qual é a casa astrológica do seu mapa em que está acontecendo simbolicamente aquele eclipse na sua carta astrológica. E aí a casa traz os temas, as áreas, né, de atuação daquelas questões que os eclipses levantam. Pormenores vão pelos planetas regentes, né? Sempre válido dar uma olhada em como é que eles estão, se há estrelas fixas colocadas ali próximas ao luminar que está eclipsado, enfim, e aí tem algumas minúcias que a turma da astrologia sempre dá uma olhada, mas questões primordiais são essas. Talvez você possa ler por aí ou ver outros vídeos dizendo que os eclipses têm um presságio de mortes violentas, outras violências, em geral violências urbanas, enfim, né? E assim, não precisa se assustar, não é todo eclipse que isso vai acontecer e se confirmar. Mas pode prestar atenção que em temporadas deles, em geral os ânimos ficam um pouco mais aflorados, mais ouriçados, e isso desencadeia processos aí políticos, sociais, da coletividade, um pouco mais inflamados, justamente porque tem alguma coisa oculta, algo que não está sendo visto da melhor maneira, vamos dizer assim. Então, quero só fazer esse parênteses de que eles são eventos duros e que essas tragédias que às vezes podem anunciar por aí, não é a cada eclipse que acontece, mas tem alguns que sim, né? E isso está dado conceitualmente desde a Babilônia, né? Onde os eclipses eram as principais fontes de previsão para aquele povo, né? Com muita retificação ali de estudo e confirmação, e por isso que a gente tem que perceber por onde o mundo anda caminhando para que nessas trevas a gente consiga sair delas, para que a gente não siga nelas e pensar disso de forma coletiva também. Uma outra compreensão simbólica dos eclipses é que muitas vezes a gente pode ver, ler por aí também, que eles são grandes portais cósmicos, energias de manifestação e não sei o quê. E assim, gente, tem 5.000 anos que eles são refletidos de uma forma bastante séria. E as luzes para a astrologia são as coisas mais importantes, né? Em termos de vida mesmo, né? De onde a vida se estabelece. Então, se tá tudo escuro, por que que a gente vai querer manifestar qualquer coisa ali, né? A gente vai estar sabendo o que está sendo manifestado, a gente vai estar sabendo onde é que a gente está pisando. Então, é um momento um pouco mais delicado, entende? Inapropriado a grandes ritos, principalmente aqueles ritos que se deseja prosperidade, fertilidade, enfim, né? E temas que podem entrar nesse grande guarda-chuva, porque algo vai se eclipsar ali. Manifestar um pensamento de confiança,
ó, tudo bem, né? A gente vai sair desse lugar obscuro, mas manifestar aquilo que se deseja ver tomar uma forma, acontecer, eventualmente será prejudicado, porque tem uma força ali que oculta essa manifestação. Chamar por quaisquer energias e espíritos, há de se ter cuidado. Eles são bons ou maus? Quem é que está atravessando esse deserto celeste? Sabe? Então, eu acho que é preciso ter bastante delicadeza, assim, pensar no que se atravessa quando a gente está querendo atravessar um portal de eclipse, tá? Tem tantos outros momentos mais oportunos, mais auspiciosos para isso, mas me conta aí você, se você já percebeu alguma grande mudança, reviravolta, momentos de tensões, rupturas em temporadas de eclipses, desdobramentos desses eventos que são danados para botar a nossa vida de cabeça para baixo. Eu vou gostar muito de saber e quem sabe coletar aí alguns testemunhos. Ah, e se esse conteúdo te ajudou a aprender alguma coisa ou a conhecer algo de novo em torno desse tema, ou se você simplesmente gostou da minha apresentação, eu peço que você curta, compartilhe o vídeo, ative o sininho, se inscreva no canal, o canal é novo, então dá uma força aí, dá uma moral para a gente crescer junto e deixa aqui as suas opiniões e sugestões. Muito obrigada, até a próxima, um beijo, tchau, tchau.